Vamos falar um pouco sobre oração. Quem gosta de oração aí, dê um glória a Deus. Quem gosta de orar? Quem gosta de ficar horas e horas de joelho lá, clamando, faz, Deus faz. E quem gosta de pedir para alguém fazer por você? E ora por mim. Quem já escutou isso muito? E fulano, ora por mim. E ora por mim. Mas a oração, ela é algo tão sobrenatural, que toda vez quando alguém chega para mim e me fala uma coisa, eu digo, vamos orar. Vamos orar. Por quê, pastora? Porque eu entendi a importância da oração nas nossas vidas. Eu entendi como a oração move Deus, amados. A oração, amados, quando você para orar, quem aqui já parou para orar? Guarde essa pergunta no seu coração, amém? Responda para você mesmo. Já decidiu, eu vou orar. E veio uma resposta. Veio. Sabe por quê, amados? Porque a oração, ela move Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? A preguiça. O ser humano tem preguiça de orar. O ser humano tem preguiça de se relacionar com Deus, porque a oração, ela é um relacionamento com Deus. A oração, ela é uma conversa com Deus. Mas as pessoas, elas têm preguiça de orar, elas têm preguiça de buscar Deus. Ai, pastora, mas tem hora que Deus, ele chama a gente nas horas tão assim, louca, né? Às vezes de madrugada, a gente está dormindo, ele acorda e diz, ei, vamos orar? Ei, vem conversar? Ei, vamos fazer assim, mas é porque ele está querendo fazer algo diferente. Amém? Quando Deus decide fazer algo diferente na tua vida, ele começa a mexer com as tuas estruturas. Quando Deus começa, por quê? Porque ele quer que você ore. Ele quer que você ore. A gente estudando o livro de Atos, esses dias de jejum, e é mais que livro agradável, né? Que livro agradável. Foi na tribulação que o povo oraram. Foi na tribulação que os crentes se conheceram. Foi na tribulação que os crentes começaram a ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Mas agora, uma coisa que o pastor falou semana passada, ele disse o seguinte, não deixa Deus perceber que você só busca Ele na tribulação, não, porque você vai viver na tribulação. Você vai viver na tribulação. E aqui, uma coisa que eu acho interessante é que Pedro, ele estava preso. E a igreja estava unânime, orando. A Bíblia é bem clara. Ela estava orando por Pedro. Ela clamava a Deus. Gente, olha, se você entender o poder da oração, se você entender a importância da oração, amados, nós não passaríamos por muitas coisas. Nós não viveríamos muitas situações. Se nós entendermos a importância de usar os nossos joelhos, nós não viveríamos certas situações. Algumas coisas, amados, nós entenderia o não de Deus. Porque quando nós oramos, amado, Deus diz não ou diz sim. Ele sempre fala. Quando nós oramos, Deus, Ele fala. O nosso maior problema é que nós não buscamos ouvir a voz de Deus. Nós não buscamos entender o que Deus está falando. Meu Deus, o que tu está falando? O que Deus quer com isso? Mas como Deus, Ele pode se mover através de uma oração? Como Ele pode agir? Ele pode agir, Ele age. Pastora, mas aconteceu tanta coisa já na minha vida. E eu oro. Mas você é insistente na sua oração? Ou você não está dando ouvido ao que Deus está falando? Muitas das vezes, amado, nós não estamos parando para ouvir o que Deus está falando. Porque nós queremos aquilo. Não é isso aqui que eu quero, eu vou orar por isso aqui. Deus às vezes disse, não, eu não vou te dar isso. Não é isso que eu quero para a tua vida. Não é assim. E você está insistindo naquela oração, insistindo, e Deus já disse não. Mas hoje eu quero trazer para nós, amados, hoje o que eu quero trazer para nós é a importância de orarmos. A importância de entrarmos na presença do Senhor com oração. Pare com esse negócio de dizer, irmão, ora por mim. Meu irmão, vai lá, dobra teu joelho. Eu não tenho nenhum problema de orar por ninguém, mas eu motivo a pessoa a orar também. Meu irmão, vai lá, dobra teu joelho e busca Deus. Existem coisas, amados, que Deus quer falar só para você. Só para você. Ai, pastora, é que eu estou esperando uma resposta de Deus. Eu quero tanto essa resposta. Ora por mim. Aí eu estou lá na minha casa orando. E Deus falou, não, Deus não disse nada. Deus não disse nada. Porque Ele quer falar é para você, meu irmão.
Ele não quer que eu fique sabendo. Se você quiser me contar depois, amém. Glória a Deus. Mas tem coisa que Deus não quer compartilhar comigo, Ele quer compartilhar com você. Quando você começa a orar, as coisas começam a se mover. Os anjos começam a dizer: Deus, está acontecendo alguma coisa ali. A tua oração começa a chegar diante do Senhor. E o Senhor começa a dizer para os anjos: olha, bora começar trabalhando aí, porque tem alguém ali orando, tem alguém buscando, tem alguém realmente com um coração entregue ali, dedicado para buscar a minha face. E ele está com um propósito. Sabe, gente, é loucura. É loucura quando você sabe qual o nosso maior problema. É que quando temos um foco, alguém está sempre dizendo: eu não vou fazer. E desanima o coração de outro. Se a esposa decidiu buscar Deus com um propósito, entra junto. Esposo, vá junto com ela. Esposo decidiu buscar Deus com um propósito, vá junto. Eu já vi famílias crescerem, eu já vi famílias prosperarem porque decidiram andar junto. Decidiram orar com o mesmo propósito, decidiram falar a mesma linguagem. Vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Deus é assim, a coisa vai acontecer, o milagre vai acontecer. Mas hoje nós não vivemos milagres maiores porque nós não buscamos. Será que Daniel era melhor do que você? Será que Daniel era melhor do que nós? Não, amados. Daniel era pessoa como nós, era carne, igual a gente. Ele só decidiu orar, ele só decidiu buscar Deus. É isso que nós temos que fazer. Olha, ele diz que desde o primeiro dia, mas isso quer dizer que desde o momento que nós nos posicionamos: Deus, eu vou te buscar por esse propósito bem aqui. Desde aquele momento, os ouvidos do Senhor começam a se inclinar. O anjo disse: Daniel, desde o primeiro dia que tu te colocou, a tua oração foi ouvida. O teu clamor foi ouvido. Sabe qual é o nosso maior problema? Mas é que nós começamos buscando a Deus e paramos. Nós não somos insistentes nas nossas orações. Nós não esperamos logo uma resposta. A gente quer simplesmente dizer: não, aconteceu, aconteceu. Eu vou orar e pronto. E tá aí, vai um dia, vai 2 dias, depois não vai mais. Depois não quer mais orar. Depois não quer mais pagar o preço. Senhor, eu preciso de uma resposta. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a partir do momento que nós nos posicionamos para orar, o céu se move, como eu já falei para você. O céu se move. E a segunda coisa e última, quando nós nos posicionamos para orar, mas as correntes são quebradas, vidas são libertas. A tua casa é livre quando você se posiciona para orar. As correntes são quebradas. A gente vê aqui, amados, que Pedro, a Bíblia fala que quando o anjo tocou nele, os grilhões soltaram. O teu inimigo não vai nem ver. Quando ele se der conta, tu já está celebrando lá na rua. Tu já está celebrando, comemorando lá fora. Porque você decidiu orar. A Bíblia fala, se nós formos olhar direitinho esse texto, a Bíblia diz que os grilhões foram quebrados, os guardas, tinha guarda do lado dele, tinha guarda na porta e tinha guardas mais na frente. Nenhum viu. O teu inimigo vai ficar cego. Amém, amados? O teu inimigo vai ficar cego, vai ficar surdo e mudo. Ele não vai nem entender o que está acontecendo. Ele não vai nem entender. As coisas vão acontecer, o milagre vai estar acontecendo na tua vida, o céu vai estar abrindo na tua direção. Quando você se posicionar para orar, mas as coisas vão estar acontecendo, os anjos vão estar descendo, vai estar aquele rebuliço do céu. Quando o teu inimigo te caçar, tu já está lá fora. Já está lá fora, celebrando, dançando, e o inimigo te procurando, tentando saber o que aconteceu. Foi só oração. A oração, amados, ela faz tanta coisa. A oração, ela faz tanta coisa. Se nós pararmos para entender o que a oração faz. Se você entendesse, amados, o poder da oração. Se você entendesse o poder da oração, pelo menos 1/3 do que a oração pode fazer. Menos 1/3. A tua vida seria diferente. Se nós entendêssemos, o evangelho seria diferente. A igreja seria diferente. Muito diferente. Nós não entendemos, amados, que nós temos anjos à nossa disposição. A Bíblia diz.
que nós temos anjo à nossa disposição para nos guardar. A Bíblia diz, amados, que nós podemos clamar ao Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Olha que coisa gostosa, amados. Me clama, me clama. Ele está dizendo: vem, filho, vem, vem, fala alguma coisa que eu vou te responder. Eu vou te responder, alguma coisa vai acontecer. O milagre vai acontecer, me clama. Me clama. Mas a minha irmã perdeu uma discípula. E essa discípula da minha irmã era uma amiga pessoal da gente. Eu tinha um carinho tão grande por ela. E quando eu soube que ela tinha morrido, que eu vi a minha irmã chorando. A minha irmã estava aqui em São Luís, ela chorando, chorava. Meu cunhado perdeu assim as forças mesmo. E eu fiquei olhando para eles assim, e eu disse: Senhor, eu fui para o meu quarto. Eu disse: Senhor, ressuscita ela. Sabe, mas quando eu imaginava que ela estava morta, Senhor, ressuscita ela, traz ela de volta. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. E Deus disse para mim: meu filho, vocês não estão preparados. E é decisão minha levar. Vocês não estão preparados. Eu tive uma resposta. Eu disse: Senhor, tá bom. Tá bom. Agora então consola o nosso coração. Consola o nosso coração. Consola a igreja de Bacabal. Consola a Gracinha. Consola a pastora Gracinha. Consola o Marcos. Consola a igreja em si. Sabe, mas Deus, Ele sempre responde. Para sim ou para não. Ele sempre responde. Ele sempre vai dizer. Quando a minha mãe, nós passamos 10 anos orando por ela, para ela aceitar Jesus. 10 anos. 10 anos que nós olhávamos, ela xingava a gente, xingava porque nós éramos da igreja, dizia um monte de coisa. Às vezes nós chegávamos da vigília e ela estava dormindo e nós ficávamos olhando para ela assim. Nós ficávamos olhando para ela e dizia assim: ó, doidinha para ir para o inferno, mas não vai. Não vai, não vai. Nós vamos pagar o preço que for, mas não vai. Nesses 10 anos, mas a pastora Gracinha jejuou por ela todo dia ela fez um propósito. Ela disse: eu vou orar pela minha mãe, ela vai se converter, Mas ela se converteu. Minha mãe se converteu, ela tinha raiva do retiro, que se mostrasse um capeta na frente dela e falasse do retiro, ela ficava com o capeta. Ela tinha muita raiva do retiro. E no ano que ela se converteu, mas ela foi para o retiro, nós olhamos para ela assim, ela lá sentada, resposta de oração. Ela sentada e ficava assim: meu Deus, como é que Deus faz as coisas desse jeito? Ela lá, de boa no retiro, de boa. Logo depois ela apareceu com uma enfermidade, de novo entramos em oração. Eu, a Gracinha, a C, entramos em oração, vamos orar. E a Gracinha costumava dizer, ela apareceu com um câncer, e a Gracinha dizia: ela morre da topada de uma pedra, mas ela não morre de câncer. Ela não morre de câncer. E nossa oração era todo dia nós orando por ela. E amados, ela se recuperou do câncer. Estava bem, mas Deus fez uma reunião com nós 3 e disse: eu vou levar ela. É decisão minha levar ela. Mas Deus respondeu. Mas a oração: pastor, a minha causa é impossível. Você já colocou diante do Senhor mesmo, de verdade, de fato. Mas e logo depois, eu estava até conversando com a Gracinha. A pedra apareceu. Logo depois ela teve um AVC e veio a óbito desse AVC. E ela dizia assim, e a Gracinha até conversando comigo, ela disse assim: a partir de hoje está anulado o câncer na nossa família. Está anulado o câncer da nossa família. E decidimos orar em prol disso. Decidimos orar, amados. A oração, ela faz coisas sobrenatural. E quem está falando para você é uma pessoa, alguém aqui que não é simplesmente alguém que ouviu falar. Eu vivi milagres através da oração. Eu já presenciei milagres através da oração. Quem está falando aqui não é alguém que chegou e disse: eu ouvi dizer. Não, eu vivi, presenciei grandes coisas através da oração.
Convivo com pessoas que já presenciou grandes coisas porque decidiu orar. Mas, amados, ultimamente eu tenho dito para o Senhor, eu quero ver coisas maiores. Eu quero ver coisas maiores. E eu convido a igreja, comece a almejar isso também. Comece a desejar isso também. Comece a desejar ver coisas maiores. Comece a desejar ver coisas grandes. Comece a ter a mesma linguagem da liderança. O pastor, quando ele diz, nós vamos ter um culto, 2 cultos, 3 cultos, e ficar pessoas do lado de fora ainda querendo entrar. Comece a declarar isso também. Comece a declarar. Ultimamente eu tenho falado para o Senhor, Senhor, manda outro guitarrista. Bota o Bira no canto. Tira o Bira não, Deus. Não tira o Bira não, que o Bira é o baterista oficial. Mas manda baterista. E Deus está mandando. Ontem eu estava conversando com o Cláudio, eu disse, Claudinho, Deus está mandando baterista, né? Deus está mandando. Ultimamente eu tenho falado isso para o Senhor, ultimamente eu parei, meu foco parou para o louvor. Manda, Deus, manda outra pessoa para tocar junto com o Betis ali. Ele fica de um lado e a pessoa do outro. Ensina a Natália a tocar. Mas vamos ter o triplo do que nós temos aqui no altar. Mas isso só vai acontecer mais quando nós começarmos a ter o mesmo propósito de oração. Vamos começar a orar unânimes. Nós vamos ter 1 culto, 2 cultos, 3 cultos. Não vai ficar pessoas do lado de fora querendo entrar. Isso vai acontecer, pastor. Isso é um sonho. Isso aí é utopia. Não é, se for, meu irmão. Quando a gente olhou isso aqui, a gente não dizia que isso ia acontecer. E está aqui. Aqui no altar uma árvore impossível de ser tirada. E hoje, olha aqui, está o altar, está na lajota, está tudo. Deus fez. Agora vamos lotar esse lugar de gente. Vamos começar a sonhar. Vamos começar a almejar. Olha, a Bíblia diz, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus ele cuida da nossa. Vamos nos preocupar com a casa do Senhor. Vamos nos preocupar com o altar do Senhor. E deixa que as tuas coisas Deus vai cuidar. Sabe qual é o nosso maior erro hoje? É que nós deixamos de orar pela casa do Senhor e oramos pela nossa vida pessoal. Nós nos preocupamos com nós. Eu não posso. Eu estou cansada. Vamos jejuar por fulano. Pastor, eu não aguento jejuar. Não. Olha, eu vou dizer agora para você. Teve gente que não entrou nesses 21 dias de jejum porque diz que tem doença. Mas se aparecer uma guerra na casa, ele faz 60 dias. Sabe por quê? Porque muitas vezes está preocupado com você mesmo. Cuida das coisas de Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos cuidar das coisas do Senhor. Vamos nos preocupar com as coisas do Senhor. As nossas coisas Deus cuida, as nossas coisas Deus guarda, as nossas coisas Deus protege. Deus, ele protege, ele não é madeira. Deus te protege a tua casa, Deus protege as tuas coisas, Deus protege a tua vida. Deus te guarda, te preocupa com as coisas do Senhor. Comece a clamar, Senhor, faz alguma coisa. Comece a olhar uma vida e comece a sonhar com ela sendo crente. Comece a buscar uma pessoa para Jesus, só uma. Comece a dizer, olha, eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pela tua vida, tu vai te converter. Tu vai te converter. Eu adotei 2 pessoas em oração. 2. E a mais, todo dia eu estou ali. Teve uma que eu já botei até para jejuar. Bora jejuar. Pastora, como é que faz jejum? É assim, bora jejuar. Olha, eu estou entrando 21 dias de jejum. Tu não quer entrar comigo? Não precisa fazer 21 dias não, faz só 7. Ela, faço, pastora, faço. Quando terminou os 7 dias, ela me mandou uma mensagem. Pastora, o jejum encerra amanhã. A senhora não tem noção do que Deus fez. Eu disse, mas eu imagino. Eu imagino que Deus possa ter feito. Comece a apresentar uma pessoa para o Senhor e comece a trazer ela para a igreja. Comece a levar ela para uma célula. Comece a se preocupar com a sua célula. Comece a olhar para a sua célula com mais amor, por teus discípulos com mais amor, mas Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar de você, a partir do momento que você se disponibilizar a cuidar da casa do Senhor. Eu não estou dizendo que, pastor, porque eu não estou cuidando das coisas de Deus, Deus não tá. Deus cuida, Deus é generoso, Deus é cuidador, Deus é protetor, mas vem para a casa do Senhor.